Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso cheio de mistérios que de início a polícia acreditou que seria um caso fácil de ser concluído, mas infelizmente eles tiveram muita dificuldade nesse caso. Era muito fácil, mas acabou se tornando um caso muito difícil e até hoje ele permanece sem solução. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago casos resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, como é o de hoje, de desaparecimento. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então, bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Missy Bevers. Terry Missy Bevers nasceu em 9 de agosto de 1970, a filha do meio de Norma e James. Ela nasceu e cresceu em Graham, no Texas. A jovem se formou no ensino médio em 1988 e começou a planejar o seu futuro. Com isso, decidiu entrar na Thornton State University. A universidade está localizada também no Texas. Ela escolheu o curso de ciências e se formou no ano de 1995. Logo após a formatura, começou a dar aulas para crianças com necessidades especiais. Nessa parte de sua vida, tudo ia muito bem. Ela conheceu um homem chamado Brandon Bevers. Os dois se apaixonaram e decidiram se casar em 1998. Eles tiveram 3 filhas, a Hannah, a Ailey e a Sarah. Missy era uma mulher que tinha uma facilidade em aprender coisas novas e ela amava ajudar as pessoas ao seu redor. Em 2015, ela começou a dar aulas de exercício físico, já que ela amava fazer esse tipo de exercício. Ela viajava por várias cidades do Texas dando suas aulas. Um local que era frequente dela estar era na Creekside Church, uma igreja localizada na cidade de Midlothian. Ela usava o local para dar as suas aulas. No final de semana de 17 e 18 de abril de 2016, seu marido saiu para viajar, foi fazer uma pescaria no Mississippi, então ela ficou sozinha em casa e ela decidiu tirar aquele final de semana para descansar, fazer o que ela gostava, assistir um pouco de TV. Foi um final de semana que choveu bastante, então ela decidiu relaxar, tirou o sábado para fazer as coisas que gostava e no domingo de manhã ela já estava preparando a sua aula lá na igreja, como era de costume. Ela até fez uma publicação no seu Facebook chamando os seus alunos, dizendo que apesar da chuva não era para ninguém desistir, porque a aula era muito importante e tal. Fez ali uma publicação com uma motivação para os seus alunos não perderem a aula do dia seguinte. No dia seguinte, no domingo, Missy saiu de sua casa perto das 4 horas da manhã para preparar sua aula, que começaria às 5 horas. A igreja está localizada na rodovia 287. Perto da igreja não temos muitas outras construções, digamos que não era um local muito movimentado naquela hora, por ser de madrugada também, e a igreja está localizada mais ou menos perto de um pequeno aeroporto da cidade. Às 3h50 daquela madrugada, as câmeras de segurança de dentro da igreja capturaram uma pessoa não identificada com um uniforme que parecia ser da SWAT. A pessoa caminha calmamente por vários cômodos da igreja, ela não parece estar com pressa e de início a sensação que nos passa é de que aquela pessoa queria roubar alguma coisa, mesmo que na igreja não tivesse muitos objetos de valor. Nos minutos finais da gravação que a polícia mais tarde revelou ao público, conseguimos ver o suspeito arrombando uma das portas da igreja, onde ficavam alguns documentos. Segundo a polícia, essa pessoa ficou dentro da igreja por mais ou menos 30 minutos e andou por todos os corredores do local, e é possível ver o suspeito estava com uma ferramenta em suas mãos, o que parecia ser um martelo, e foi isso que ele utilizou para arrombar as portas. Perto das 4h20 da manhã, a Missy chega
chega na igreja, estaciona o seu carro no local de costume, mas ela não fazia ideia de que tinha uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa muito suspeita, com uma roupa da SWAT, uma coisa esquisita, e infelizmente essa imagem que temos da câmera de segurança são as últimas imagens da Missy com vida. A polícia decidiu não liberar essa imagem dela entrando na igreja e tal, eles preferiram manter com eles ali, com uma espécie de proteger esse material, e eles só divulgaram aquelas imagens anteriores que eu mostrei pra vocês, daquela pessoa, daquele suspeito dentro da igreja. Após 40 minutos, perto das 5 horas da manhã, seus alunos chegaram para a aula e encontraram seu corpo já sem vida, deitado no chão da igreja, coberto por machucados. Eles rapidamente chamaram a polícia. Todos ficaram chocados com esse crime tão brutal. Quando os investigadores olharam as imagens da câmera de segurança, parecia que o caso seria concluído rapidamente, já que eles viram o suspeito dentro da igreja, tinha ali uma pessoa que provavelmente foi aquela pessoa que cometeu o crime, mas aos poucos o caso ficou muito difícil de resolver. A primeira teoria que a polícia deu nesse caso foi de que essa pessoa invadiu a igreja com a intenção de roubar alguma coisa, algum item de valor que pudesse ter ali, e foi surpreendido pela Missy. Então essa pessoa matou ela porque ela viu que ele estava roubando e tal, tirou a vida dela ali numa forma de esconder o que ele fez. Mas a polícia analisou a cena do crime, viu que nada da igreja estava faltando, nem alguns itens pessoais que a Missy tinha com ela, celular, aliança, essas coisas, tudo estavam com ela. Então a polícia descartou que se tratava de um caso de assalto que deu errado. A polícia estava preocupada, não havia homicídio na área há anos e eles não estavam acostumados a lidar com uma investigação de assassinato. Eles encontraram a porta dos fundos da igreja, que ficava próxima a uma cozinha com um vidro quebrado, então eles deduziram que o suspeito entrou por lá. O vídeo do suspeito dentro da igreja foi divulgado ao público na esperança de encontrar a pessoa presente no vídeo. A polícia pediu que todos prestassem a atenção na forma como aquela pessoa andava, que isso poderia ser fundamental na resolução do caso. Dá para perceber que a pessoa do vídeo caminha mancando. Logo após que o vídeo foi liberado ao público, o departamento de polícia foi inundado com dicas do público, e o FBI entrou no caso para ajudar na investigação. A polícia teve acesso ao celular da Missy para ver se eles encontravam alguma coisa, e eles encontraram alguma coisa. A Missy trocou algumas mensagens íntimas com homens, e também a polícia encontrou ali umas mensagens assustadoras de que um homem enviou para ela. Até uma amiga da Missy foi à polícia e disse que viu essas mensagens que ela mesma mostrou para sua amiga. Eram mensagens assim classificadas como assustadoras. A gente não sabe o que tinha nessas mensagens, se era alguma ameaça, alguma coisa desse tipo. A polícia preferiu não divulgar o nome desses homens que ela trocou essas mensagens e nem também o conteúdo. A polícia começou a investigar Brandon, o marido de Missy, para ver se ele tinha algum envolvimento em sua morte. Ele deu seu álibi para a polícia e que foi confirmado. Os detetives do caso perguntaram se ele sabia de alguém que quisesse fazer mal à sua esposa, se ela tinha alguns inimigos, e ele disse que não. Dentro do carro de Missy foi encontrada uma arma que era dela de forma legal, e nunca ficou claro se Missy estava com medo de alguma coisa ou era apenas para se prevenir de algo, tá vendo um assalto, alguma coisa, e ela mantinha como sua segurança. Alguns dias depois do crime, em 22 de abril, o pai de Brandon, chamado Randy, foi até uma lavanderia e levou uma camisa feminina manchada de sangue. O funcionário da lavanderia perguntou o que aconteceu com a roupa e ele disse que o sangue foi de interromper uma briga de cães. O funcionário não acreditou nessa história e decidiu chamar a polícia. Um mandado foi emitido para a camisa e, quando analisado, parecia que alguém já tinha tentado limpar o sangue da camisa antes. O veterinário que atendia os cães de Randy confirmou a história da briga dos cães. A polícia suspeitou que o Randy pudesse ter algum envolvimento no caso, mas não apenas por causa da camisa suja de sangue, e sim porque o físico daquela pessoa presente no vídeo, usando aquela roupa da SWAT, era parecido com o físico do Randy, e ali levantou uma suspeita em cima dele. A polícia perguntou o que ele fez naquele final de semana. Ele disse que estava viajando, estava em outro local, não estava na cidade, e isso foi confirmado depois. A irmã de Brandon, chamada Christy,
parte disse que a história de seu pai sobre a briga dos cães era verdadeira e o relatório acabou dando positivo para sangue canino, mas isso foi tarde demais. A população ficou sabendo de toda a história e começaram a acusar o homem de assassinato. Apesar de Brandon dizer à polícia que seu casamento estava bem, que ambos eram felizes juntos, mas eles descobriram que o casamento estava em ruínas e repleto de problemas financeiros e infidelidade. As câmeras de segurança de uma loja próxima à igreja capturaram um carro suspeito na madrugada do dia 18 de abril, um pouco antes do crime. Como percebemos nas imagens, ainda era escuro e chovia enquanto o carro parava em alguns locais, desligava e ligava os faróis. Ninguém relatou o acontecido à polícia, até porque o motorista ele não fez nada demais, ele não foi identificado e não sabemos se tem alguma ligação com o caso, mas não deixa de ser algo suspeito e também incomum pelo o que aconteceu depois. Outro veículo não identificado foi capturado saindo do estacionamento da igreja perto das 4h30 daquele dia. O motorista nunca se apresentou à polícia. Ainda em 2016, a polícia percebeu que uma denúncia foi enviada várias vezes durante a investigação. A pista dizia sobre um ex-policial do escritório de polícia de Lancaster, chamado Bob Wayne Henry. Ele admitiu à polícia que ainda possuía seu equipamento anti-motim, o mesmo que o suspeito usava no vídeo, mas que não servia mais nele. Depois que saiu da polícia, Bob trabalhou como segurança e trabalhou no funeral de Missy e ele também comparecia à igreja em que o crime aconteceu. Ele foi suspenso da polícia devido a uma agressão sexual agravada em 1996. Ele tinha um carro semelhante ao do segundo veículo que a polícia procurava e ele também mancava. A polícia procurou o conselho de um podólogo forense para comparar o andar de Henry do suspeito nas imagens do vídeo, mas as descobertas foram inconclusivas. Bob tem 1,80 de altura e a pessoa do vídeo tem no máximo 1,70. Isso foi um dos grandes motivos da polícia acreditar que ele não é o responsável pelo crime. A polícia investigou sua casa e foram encontrados conteúdos de pornografia infantil. Em junho de 2017, Bob Henry foi preso pelas acusações de pornografia e participou de uma entrevista na prisão. Ele negou conhecer Missy ou ele nem sabia sobre o seu nome, não sabia sobre a sua história. Ele também apresentou um álibi para a manhã do assassinato, que foi confirmado depois. Ele foi libertado sem acusações após 70 dias de prisão. Até o momento, ele não foi acusado pela pornografia infantil em seu poder. Ele também foi descartado como uma pessoa de interesse no homicídio de Missy. Apesar desses suspeitos, o caso permanece sem solução. A pessoa que apareceu no vídeo pode ser uma mulher ou um homem que tem entre 1,60 a 1,70 de altura e manca. A arma utilizada no crime foi um martelo, que é visto nas imagens. As autoridades receberam mais de 3.000 denúncias desde o início do caso. Em 2020, os investigadores viajaram pelo Texas e a outros estados para acompanhar novas pistas. Os detetives recebem dicas quase que diariamente sobre o caso. O que a gente tem de teorias nesse caso é de que o Brandy, o marido da Missy, ou seu pai Randy, tem algum envolvimento em sua morte, alguma coisa que a polícia deixou passar. Muitos acreditam que sim, que eles estão envolvidos. Até umas pessoas conversaram com a filha da Missy e meio que foram de uma forma muito grosseira, acusando o Brandon de assassinato e tal. A filha, claro, ficou muito triste porque ela acredita muito no pai, que ele não tem nenhum envolvimento na morte. E eles, é claro, buscam o verdadeiro responsável por esse crime tão cruel. Já uma outra teoria que tem é de que algumas pessoas acreditam que a Missy rejeitou alguma pessoa, essa pessoa não aceitou essa rejeição e foi atrás dela, sabia aonde ela dava suas aulas, até também porque ela botou aquela postagem no Facebook, então a pessoa tinha a sua localização, sabia onde ela estaria na manhã seguinte e meio que armou aquele cenário dentro da igreja para parecer um roubo, mas na verdade a intenção dessa pessoa sempre foi matar a Missy. Ele também utilizou aquela roupa da SWAT para ali disfarçar, ficar mais difícil de ser reconhecido, então foi tudo meio que armado, mas a gente não sabe quem é essa pessoa. Isso é apenas uma teoria e nunca foi confirmado pela polícia. Já uma outra teoria que temos é de que pode ser um homem ou uma mulher que teve aulas com a Missy e teve algum problema com ela. Então digamos que é um ex-aluno ou até um aluno
aluno dela atual naquele momento e que teve algum problema com ela durante alguma aula e resolveu tirar a vida dela naquela manhã dentro da igreja porque sabia onde ela daria a sua aula. Mas mesmo assim, são apenas teorias, a polícia nunca confirmou nenhuma delas, mas eles trabalham até os dias atuais, recebem muitas pistas e estão em busca de resolver esse crime. Então, pessoal, concluindo esse vídeo aqui pra vocês, é um caso que de início, como eu falei, parecia fácil de resolver. A polícia tinha as imagens do possível assassino, a gente acredita que foi ele que cometeu, ele ou ela que cometeu esse assassinato, até porque as marcas encontradas no corpo da Missy foram feitas com martelo e a gente viu que essa pessoa tinha um martelo em suas mãos. Só que a polícia nunca descobriu quem é essa pessoa, também não sabe se é uma pessoa que tem um problema na perna e manca sempre, ou se aconteceu, se machucou e por isso estava mancando naquele dia, o que dificulta ainda mais o caso. Como eu falei, a polícia recebe suas pistas ali praticamente todos os dias e eles desejam, é claro, muito concluir esse caso, que é um mistério, um caso que chocou muito a cidade, um crime muito brutal que aconteceu dentro de uma igreja que deixa o caso ainda pior. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.